Alô, você, garotinho, garotinha, você que tá aí, ó. Hoje nós estamos aqui no estúdio da Ramar Produções, diretamente aqui do Fala Comigo Podcast, beleza? Então é o seguinte, galera, não se esqueça de clicar, compartilhar, passar para os amigos, até porque o assunto hoje, ele, por felicidade do destino e infelicidade dentro de algumas posições, mas felicidade do destino, eu encontrei uma pessoa que vai vir falar para vocês justamente o que vem acontecendo, os apontamentos que estão agora no momento, o assunto do momento agora que está generalizado, que é sobre as situações de crianças que estão aí à mostra com situações ridículas, né? E que nós somos contrários a tudo isso que está acontecendo, até porque nós também temos os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, sobrinhos, temos a nossa família geral, temos amigos que têm filhos, então assim, a gente vai mudar o contexto aqui de tudo que a gente vem fazendo esses dias para fazer com que essa bela garota fale com a gente. Galera, é o seguinte, ó, para vocês, com vocês, nesse show do Fala Comigo Podcast, eu trago para vocês com o maior prazer a Kelly da Vila, lá de São Vicente, a nossa amiga embaixadora da Amici. Pode falar aí, Kelly. Obrigada. Todo seu convite. Fala Comigo podcast. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar de assuntos tão polêmicos e importantes, né? Uma causa que eu tô sempre levantando, uma bandeira que eu tô sempre batendo aí na tecla. Então, obrigada pelo convite. Não, isso aí é um prazer para nós aqui do Fala Comigo podcast trazer você aqui no nosso estúdio. Obrigada. E para podermos falar sobre coisas que você tem pleno conhecimento, tá dentro da situação, tem um instituto, né? Vivência também de que vida, você é né? Embaixadora desse instituto. Sim. Então, Uhum. assim, tipo, a gente tem um prazer muito grande de ter você aqui com a gente, é uma honra para nós. Obrigada. Né? Galera, o embaixador perdeu para ela. E eu sou um cara que eu me sinto privilegiado porque eu tô sendo embaixadora no meu programa. O cara tem moral, velho. Então, assim, ó, mesmo sendo um assunto sério, a gente gosta de fazer a coisa ser feliz para tirar o peso das palavras que, infelizmente, nós vivemos isso desde o além, né? Isso não é nenhum fato novo, que é hoje que isso está acontecendo, né? Sobre as violências com criança, violência com mulheres, né? Então, assim, antes de tudo, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho, que você se apresentasse, mostrasse para o pessoal que não a conhece, certo, quem é você. Uhum. E antes da gente entrar nesse fator aí, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você veio candidata, né? A vereadora na última eleição. Isso. Lá pela cidade de São Vicente. Isso. Então, gostaria que você falasse um pouquinho pro pessoal te conhecer, certo, pode se apresentar para eles, porque algumas pessoas... Em São Vicente eu sei que é recheado de prazer contigo. Agora, aqui eu não sei ainda como que é o teu conhecimento aqui, mas eu até acredito que tenha quem conheça. Sim. Mas sim, também. Pode se apresentar aí, fica à vontade. Meu nome é Kelly da Vila, eu tenho 40 anos. Eu tive uma loja chamada Vila de Luxo, e é por isso que meu nome é Kelly da Vila, né? Que eu coloquei assim, porque todo mundo falava, é a Kelly da loja, é a Kelly da Vila de Luxo, é a Kelly da Vila. E aí pegou esse meio que um apelido e eu acabei usando até ele na campanha e tudo mais, e todo mundo conhece como Kelly da Vila. Se fala assim, é a Kelly, talvez nem saiba quem é, mas quando fala da Vila, aí já sabe que sou eu. E vim candidata, né? Eu tenho um filho de 22 anos, sou mãe, sou divorciada e me separei tem 3 anos. E aí eu já tinha um projeto dentro da minha loja com mulheres que eram vítimas de violência doméstica. E por conta da minha história de vida e tudo que eu passei, eu resolvi abrir o instituto dentro da minha loja. Então, ele começou lá na minha loja, com reuniões com mulheres, café da tarde. E aí, eu fui me aprofundando de como eu poderia fazer isso melhorar, evoluir, né? E aí, uma coisa que eu também não queria, pra falar a verdade, né? Porque era uma coisa que dá muito trabalho, entre aspas, para você nunca abria a minha porta da loja para receber uma notícia boa quando eu fazia os eventos, e sim sempre para acolher mulheres que estavam machucadas e feridas, né? E por muitas vezes você tem todo um processo para trabalhar com essa mulher, né? Para acolhê-la.
E por muitas vezes tentei fugir disso. E aí eu me via sempre nessa situação. Eu tentava sair, mas quando eu vi, eu já estava ali defendendo alguém e ajudando, enfim. E aí o Instituto foi pegando forma e é um amor, assim, da minha vida. Eu sou apaixonada no que eu faço. É o Instituto Ame-se, né? É isso. Quando eu aprendi a me amar de verdade também, não aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa, porque quando eu era pequena eu fui abusada pelo meu avô dos 3 aos 16 anos. E aí eu fugi de casa com 16 anos para sair daquela situação e acaba que você acaba aceitando qualquer coisa de qualquer pessoa, porque eu recebia tão pouco dentro de casa que qualquer coisa que alguém me oferecesse, melhorzinho do que eu tava vivendo, já era monstruoso, né? E aí eu acho que eu achei que era a forma, e depois que eu aprendi a me amar e aprendi a entender limites e não receber só o mínimo, né? Porque o mínimo é o mínimo. E eu comecei a ensinar mulheres a fazer isso também. E Né? em todos os aspectos, ninguém vive do mínimo, né? Exatamente. A gente tem mais ou menos umas 15 mulheres tatuadas com o nome do instituto, sabe? Foi uma coisa que foi muito bacana. Caramba, o pessoal que se uniu muito em prol disso. E a gente já tá aí caminhando, vai fazer 3 anos. Olha aí, que legal. Galera, é o seguinte, para vocês que não sabem, a Kelly, ela até acabou de fazer um breve relato aqui sobre o Instituto Ame-se, né? E é um local onde realmente acolhe as mulheres que sofrem violência doméstica. Bom, eu não vou ficar denominando Violência tudo aqui, patrimonial, mas qualquer enfim. tipo de violência que a mulher sofra, geralmente a Kelly tá ali para dar o amparo, para tentar dar uma solidificação, apoio moral, dentre outras coisas, tá? Então, você que de repente está sofrendo por um momento qualquer aí na sua vida, abra teu olho, vai lá, pode procurar, ó, já tem aí na tela aí o QR Code do Instagram da Kelly. A gente vai passar por diversas vezes, não precisa se preocupar que se de repente nossa produção ali der uma mexida, volta daqui a pouco e vai aparecer. Quem ainda não curte a página da Kelly, vai lá, clica, compartilha, mostra para os amigos que tem. Ainda nós podemos acreditar em pessoas que são do bem e pessoas que já sofreram, né? Porque como você acabou de expor, né? Foi o teu caso, que dos 3 aos 16 anos você passou por alguma série de abusos, né? E eu sei que é dolorido isso, Sim. Né? Até porque eu também tive uma irmã que sofreu violências e tal. Então a gente sabe como que funciona o pesadelo disso aí, principalmente que vira algo meio que eterno, né, na mente. É um trauma que você leva pro resto da vida, Não, né? não tem jeito, né? Não. Assim, tem jeito de você viver com isso, né? Sim, Obviamente. você aprende. Mas são traumas que você leva pro resto da vida. É muito bom quando você procura ajuda, né? No meu caso, eu entendi que era curando pessoas que eu me curava. Então, a cada pessoa que eu ajudava, a cada criança que eu ajudava, porque a gente palestrou nas escolas, foram 2.500 crianças palestradas, né, o ano retrasado, junto com o ano passado, que foram mais de 30 casos que chegaram pra gente e que a gente conseguiu solucionar. Então, eu falo a gente por causa da equipe, das pessoas que me ajudavam. Então, é muito gratificante, né? Assim, eu entendi o porquê que eu passei por tudo isso, que eu passei na minha vida, que era para hoje ter essa responsabilidade de ajudar pessoas. E quando eu faço isso, eu me sinto muito bem. E me sinto cada vez mais curada, né? De tudo que eu vivi. Porque quisera eu ter uma mulher dentro da escola naquela época que falasse do assunto para eu pedir socorro. Sim, sim. Né? E por que eu resolvi ir para dentro das escolas? Porque era o que eu queria que tivesse acontecido comigo. Porque dentro da escola, a criança ela se sente mais segura, né? Ela tem mais liberdade para falar. E muitas vezes ela talvez não fale numa palestra, mas ela conta para uma amiga. E aquela amiga denuncia. Sim. Né? Eu já tive vários casos de meninas que a própria menina que era abusada ou violentada, enfim, espancada, são diversos casos, né, que acontece, que vem pra gente, que não teve coragem de falar. Mas a amiga procurou a gente e falou, a minha amiga tá passando por isso. Então, às vezes a própria pessoa que é abusada e tudo mais, ela acaba não falando. Mas geralmente fala, porque se identifica com a palestra, se identifica também com a minha história de vida e acaba falando.
Mas quando não é assim, é alguém próximo que elas acabam contando e que acaba falando pra gente. Então, assim, é um trauma que a gente leva pro resto da vida, é algo que a gente tem que procurar terapia, psicólogo, tem que se cuidar, né? E ir atrás de uma melhora. Até porque tudo que você vive praticamente te dá gatilhos, então são traumas que você leva pro resto da vida. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente consegue tirar uma criança de uma situação dessa, ela vai crescer uma mulher com menos traumas, né? Pois é. Galera, é o seguinte, eu tenho uma concepção aqui que eu sempre venho falando em alguns momentos, que é assim, nós podemos fazer, ajudar ao próximo, nós podemos estar próximo do próximo de uma forma muito boa, saudável. E eu acredito que aqui ninguém pode deixar de procurar apoio com as pessoas, né? Porque hoje a gente vê, gente, não tenho nada contra os animais, bem pelo contrário. Eu sou apaixonado pelos animais. Eu tenho o meu conceito de vida referente aos animais. Então, assim, eu tenho o meu conceito. E dentro desse meu conceito, eu não prefiro os animais, eu prefiro o ser humano. Porque eu sou ser humano. A minha raça, a minha espécie é essa. Eu sou da espécie humana. Então, eu prefiro o ser humano. Mas também respeito quem prefere os animais, tá tudo bem. Eu gosto dos animais. Até um tempo atrás, tinha uma cachorra na minha casa, que era a filhotona lá, e faleceu. Ficou praticamente 12 anos dentro de casa. Caramba. Né? Então, assim, sempre foi bem cuidada, sempre foi levada ao veterinário, sempre teve vacina. Então, assim, tipo, não, a gente cuida. Só que eu ainda prefiro quem fala minha língua, né? E às vezes a gente vai para o inglês, a gente vai para o espanhol e tal, né? Porque é natural da vida humana, são as linguagens, as formas que a gente tem, Sim. né? Mas eu acho que o ser humano, ele não pode existir do ser humano. E a gente vem numa crescente hoje, porque o impressionante que eu vejo e que eu estou sempre questionando psicólogos, terapeutas, pessoas que, né, que têm o cunho de tratar desses tipos de assunto, Sim. o que eu venho sempre conversando com essas pessoas é o seguinte, qual que, e vou até vou estender essa pergunta para você, tá? Porque assim, qual que é o conceito que você, por exemplo, dentro do Instituto tem referente às mulheres que sofrem o abuso e elas não denunciam, elas não buscam um apoio. Por quê? Qual que é o conceito que você tem disso? Tem uma infinidade de motivos, né? Quando a gente não entende, não tá no projeto, não vivencia ele, a gente tem uma forma de pensar. Quando você vivencia é diferente. Eu já peguei inúmeros casos de coisas que talvez se eu não tivesse pego esses casos, eu pensaria, por que ela não fez tal coisa? Mas por que ela não denunciou? Mas peraí, gente, tem internet, a gente tá em 2025, as pessoas falam sobre isso constantemente. Que mundo que ela tá vivendo? Mas a realidade é outra, né? Existem mulheres que são dependentes emocionalmente, estão doentes. Mulheres que dependem financeiramente, que têm filhos, que de repente viveu um casamento uma vida inteira para aquela família e não pensou nela. E aí ela pensa, eu vou para onde? Vou fazer o quê? O mercado de trabalho não tá mil maravilhas. Se você falar, eu vou ali levar um currículo, não tenho experiência profissional e vão pegar uma mulher de 40 anos, 45 anos. Então, são uma série de motivos, né? Uma série de coisas. Eu já peguei casos de menina que veio embora de Minas Gerais porque se apaixonou pelo cara na internet e veio embora pra cá viver uma coisa que ela não pensou nada. E aí sofreu a violência, entendeu? Então, assim, são coisas que não dá pra julgar. E aí você pega uma mulher dessa que tá em outro estado, sem família, o cara quebra o celular, ela depende financeiramente dele totalmente, ela não sabe onde que ela vai pedir ajuda, ela não tem amigos porque o cara distanciou ela de todo mundo. E foi um caso desse que chegou pra mim. Então, assim, não tinha como entrar em contato com a família, tava 3 dias sem comer no apartamento. A dona do apartamento pedindo o apartamento, o cara foi embora, bateu nela. Então, assim, é uma série de coisas, assim. Então, não dá pra julgar. O pré-julgamento nessa hora não tem como, Não né? tem como, é Não tem impossível. como. Se eu tô ali se o meu instituto é pra acolher e orientar essas mulheres, eu não posso julgar. Entendeu? Agora, existem as exceções. Existem os casos que você pega, que você ajuda. Assim como existe na DDM também. Sim. Né? Eu vou sempre na DDM, porque eu sou chamada muitas vezes para acompanhar essas mulheres.
quando eu posso, eu estou com elas, levo para a Defensoria Pública, sei dos direitos, nós temos advogada no projeto, temos terapia, enfim, é estruturado. Porém, às vezes a mulher já está lá pela terceira, quarta vez também. E aí é difícil julgar, né? Porque ela vive dentro de uma dependência, né? Independente de qual seja a dependência. Então ela tem que querer também. Ela e ela tem que sabe querer. que ela vai sofrer, que ela que vai sofrer com o filho. Aí sabe que a pensão não é do dia pra noite que cai. Então é uma série de coisas que faz, às vezes, aquela mulher ficar naquela situação. Entendeu? Então, sem julgamento, assim, da minha parte, não. O entendimento é não julgar. Na realidade não dá é pra isso. julgar. A dor do outro é a dor do outro. Eu não posso fazer isso, entendeu? Cada um sabe o que dói em si, entendeu? E assim, talvez uma pessoa que sofreu o que eu sofri tá tomando um outro rumo na vida dela e tem um outro conceito. Eu resolvi ajudar pessoas, Sim. entendeu? Eu transformei a minha dor em força para ajudar outras pessoas. Porque para mim também não é fácil ouvir uma mulher relatando coisas absurdas, uma criança relatando coisas que você fala assim, eu não acredito que assim, aconteceu isso, eu tenho 40 anos, isso aconteceu, começou a acontecer, eu tinha 3 anos de idade. Fazem 37 anos. Aí você pensa, o que em 37 anos evoluiu com relação a isso? Nada, entre aspas, porque as pessoas continuam fazendo essa maldade. E, além do mais, que você lida com famílias que desestruturadas, que é muito difícil, você entra numa situação que não dá pra você, não é todo mundo querendo ajudar aquela pessoa. Não, muitas vezes tá todo mundo contra aquela pessoa. E muitas vezes essas mulheres se perguntam, será que eu tô errada? Será que eu que tô querendo desfazer a família? Mas isso também não é tão grave, mas ele nem me agrediu, mas ele não me bateu. Mas, pô, ele tá fazendo tanta coisa. Coisa que às vezes é pior do que uma agressão, né? Dentro do... Sim, dentro de um certo contexto. É isso mesmo. E aí a gente hoje nós estamos vivendo aí que tá aí senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, as pessoas que têm as ONGs, institutos específicos, todo mundo levantando a bandeira agora, porque é algo que, tipo, veio à tona, né? Ah, sim, no vídeo do Felca, né? O vídeo do Felca lá, é algo que veio à tona e você vê que, tipo, é o que eu tava falando, a liberdade, né, que as pessoas estão colocando na mesa não é liberdade, né? Elas estão se utilizando de uma palavra, só que de uma forma totalmente errônea. Né? Eu fui muitas vezes na feira com o megafone, né? Não só na campanha, mas bem antes. E porque eu queria que as pessoas prestassem atenção no que eu estava falando. Mas isso ajudou a salvar a vida de alguma criança? Talvez não, porque só gritar no megafone não ia funcionar. Então, o que eu fiz? Eu fui para dentro da escola buscar essas crianças. Então, eu acho que essas pessoas que surfam essa onda, elas deveriam pensar o que elas estão fazendo de real, além de gravar o vídeo na internet, para salvar essas vidas. O seu bonequinho presidencial, né? Não adianta, né? Ela tem que... Porque porque você vai dentro do formigueiro. Eu simplesmente fui dentro do formigueiro e fiz assim, ó. Porque ir pra dentro da escola abordar esse assunto é sobre isso. Né? E é o que eu sempre falo, que devem ter cartazes dentro das escolas, deve-se falar sobre isso. A criança ela tem que se sentir segura para denunciar. E muitas vezes até o profissional ele não está preparado para isso. Eu recebo denúncias e ligações de professores que não sabem para onde que vai com aquela criança que contou para ele, e aí o professor acaba não tendo psicológico para aquilo, porque ele não está ali para isso realmente. Sim. Né? Ele está ali para ensinar a ler e escrever, e ele acaba fazendo um papel que é muito difícil também. E aí esse professor fica desesperado, muitas vezes não sabe para onde que vai, onde que denuncia, tem medo. Às vezes também, eu sempre falo muito sobre conselho tutelar, porque às vezes eu palestrei numa escola só para professores, eram mais de 80 professores. E a gente conversando tudo, eles me contando todas as pautas, o que era difícil, eles expuseram toda a dor deles. E eu perguntei para eles, depois de todo mundo ter falado, eu perguntei quantos deles tinham voltado na eleição do Conselho Tutelar. Nenhum levantou a mão. Pois é. E aí eu falei assim, vai ficar difícil, porque se vocês não se interessarem
pelo aquele que vai lutar pelo direito dessas crianças, como que você vai ter uma rede de apoio? Porque você, assim, aí elege o conselho tutelar, o conselheiro, não sabe quem é, não sabe do trabalho, não cria um vínculo. Então, tipo, é muito difícil também. Então, eu acho que cada um precisa fazer a sua parte, entendeu? Exatamente. Para que as coisas Mas aconteçam. o mundo, infelizmente, é assim, ó. Eu só vou me preocupar Quando acontecer comigo. quando acontecer comigo, quando acontecer dentro da minha casa. Enquanto não acontecer dentro da sua casa, você não vai se preocupar. Você vai olhar e você vai falar assim, na casa dele, a sujeira está na janela dele, não está na minha. Né? Só que você esquece que o mundo é algo que é magnífico, mas é perverso. Então, tipo, ele pode ser... elas dão importância por que não tem importância. Exatamente. Que nem, por exemplo, a gente vive numa guerra na internet sobre direita e esquerda, sem parar, constantemente, é no jornal, é não sei aonde, e as crianças da Ilha de Marajó estão lá, sofrendo, e ninguém está fazendo absolutamente nada sobre isso, assim, sabe? Então, assim, é meio complicado, né? Aí você fica perdendo tempo querendo saber se é Lula, se é Bolsonaro, se é não sei o quê, e aí você não tá se preocupando com o real... E na realidade, hoje, a gente vem vivendo, né? A gente vem vivenciando fatos hoje, que na realidade hoje não é nenhum nem outro, né? Porque enquanto tá todo mundo brigando pela direita, pela esquerda, pela bandeira do Brasil, pela bandeira vermelha, pela bandeira azul, pela bandeira não sei o quê, cada um brigando pela sua bandeira e achando que tá fazendo o melhor, tem o cara lá no Supremo lá que o cara tá fazendo o que ele quer. Né? E ele não tá olhando para ninguém, ele não tá, né? Ele falou assim, quem vai dominar isso aqui sou eu. E enquanto tá todo mundo brigando de uma forma que, na realidade, o serviço dele, né, dentro do Supremo, seria o quê? Seria ver o que foi feito, fiscalizar, né? Fiscalizar os outros juízes, as autoridades e tal, e ir para cima dentro de uma hierarquia, né? Dar suporte para essa pessoa, tanto para o lado certo ou para o lado errado, ele vai ter que dar o suporte para o juiz que lançou, que condenou, que descondenou, e aí tá indo para um lado errado e ninguém tá enxergando, né? Só que aí o que acontece? Em vez de vocês ficarem brigando pela direita e pela esquerda, que eu vou usar as palavras dela agora, vai lá, logo mais aí vai ter eleição do Conselho Tutelar, já começa a tentar entrar no Google aí, ó. Gente, a gente hoje, antigamente, porque, né, eu tenho 50, na minha época não existia celular, quando eu era moleque, né? Quando eu era moleque não existia celular, eu jogava bola na rua, jogava bolinha de gude, taco, eu me sujava na areia aqui na praia, e tava tudo bem. E hoje, todo mundo tem isso aqui. E esse aparelhinho aqui, ele tem um troço aqui dentro, aqui, quando tu clica, chama Google. E ali, se tu perguntar para ele assim, Google, o que o Conselho Tutelar defende? Por que eu quero saber disso? Então, você tem que entender para que serve o Conselho Tutelar, para que tem algumas ONGs que são funcionais dentro de cada cidade aí, que são funcionais. Porque tem umas ONGs aí também que a gente sabe que não funciona. Exatamente. Mas tem as ONGs que realmente, como é o caso da AMS, que funcionam, que fazem, buscam a proteção, um meio de ajuda, um meio de apoio. Então, assim, você que está aí ouvindo agora, então o que você faz? Vai lá no Google, clica, procura saber o que o Conselho Tutelar faz, procura saber o dia da eleição, que vai ter a eleição do Conselheiro Tutelar na sua cidade, procura saber quem são os candidatos ao Conselho Tutelar da sua cidade, porque isso é importante. Saiba o que tem por trás desse candidato. Porque, às vezes, não é só a pessoa que está ali na frente, tem um caminhão de coisas atrás dele, com certeza, né, que de repente não vai ser funcional. Então, assim, vamos trazer pessoas para o nosso país. Isso é em todos os aspectos, no Conselho Tutelar, no voto para vereador, no voto para prefeito, para governador, enfim, para qualquer cargo político que tenha a eleição, porque ainda somos democratas, eu acredito que ainda somos, né?
Procura saber com quem você vai votar. Procure as pessoas que têm objetividade, são competentes, conhece, que tem um amigo próximo, que conhece aquela pessoa, que né? você tem acesso, né? Que você consiga... Para vereador, quando você for votar para vereador, é o cara que vai comandar a tua cidade ali, gente. O prefeito é o cara que vai comandar a tua cidade. É o que vai executar as leis dentro da tua cidade. Então, assim, entenda em quem vocês estão votando, porque são essas pessoas que fazem as leis municipais, estaduais, federais, e que elas são fiscalizadoras dessas leis também, que é para nos ajudar. Exatamente. E aí está o AMSE, que é um instituto, que é aqui em São Vicente, São Vicente, né? E que pode dar o apoio para você, mulher, para criança, né? Que vocês, pelo que eu subentendi, vocês dão um apoio no geral. Isso, né? No geral, porque às vezes não tem como você acolher só a mãe, né? Você tem que acolher os filhos, com certeza, né? E faz parte do meu trabalho. Já acolhemos homens também. Eu já tive um caso de um menino com câncer, que a mãe abandonou ele com 1 semana de tratamento. E o pai que largou tudo e ficou lá em São Paulo 1 ano com essa criança, né? No hospital que a gente conseguiu transferir para lá. O tratamento foi super eficaz. No dia que eu fui no Guilherme Álvaro, o médico disse que talvez ele não conseguiria resistir ao tratamento, né? Não que ele o câncer em si, mas sim o tratamento, a quimioterapia, a cirurgia seria pesada, pesadíssimo. Uma criança de 4 anos, você tá doido. Minha mãe morreu de câncer, eu sei o que minha mãe viveu na pele. A minha também faleceu de câncer e a gente sabe o que é isso. Nossa, então assim, eu me apeguei muito nesse menino, na família, e a mãe abandonou. E o pai ficou firme, eu ajudei muito o pai em várias situações, né? Até para conseguir o INSS, LOAS, né? Toda para se manter em São Paulo, porque ele ficou no Instituto McDonald's, que era algo que eu não acreditava, assim, então, deixa uma moedinha aqui, né? Na hora que você vai comprar o lanche, Sim. eu achei, não, acho que será que funciona? Eu fui em São Paulo, uma baita estrutura, você tá louco. É gigante. Né? Gente do estado inteiro, crianças, assim, a família, acolhe a família, tudo lindo, tudo. lugar, tudo muito bem arrumado e organizado, mas assim, o pai ia pro hospital, o menino tava internado e às vezes a médica passava do plantão pra dar notícias do menino e tudo mais, na hora do almoço, e ele perdia o almoço. Então ele não tinha como comer em São Paulo. E o Instituto ajudou ele muitas vezes. E aí nós corremos atrás, porque assim, não adianta só você ajudar, ser imediatista. Chegar Sim. lá e fazer naquele momento e amanhã, e depois de amanhã. E aí a gente conseguiu, atrás dele, receber os benefícios, e aí ficou lá 1 ano. E ele tá curado, ele tá muito bem. Eu me lembro na época da campanha que eu fui numa escola que eu estudei, num prezinho, na Náutica, no Arfraia, alguma coisa assim. Sim. E aí eu cheguei lá, assim, eu não sabia que ele estava nessa escola. E aí eu tava lá panfletando e tal, nessa rua, e aí ele saiu. E aí ele me viu, assim, foi muito bom. Ver ele de cabelinho de novo, né? E falar, pô, valeu a pena entrar lá na favela, buscar ele. E ele tava com um caroço enorme, assim, no seio, assim, sabe? E ver ele bem, feliz. Nossa, não tem coisa melhor no mundo. Não tem coisas que não tem preço, não tem dinheiro, não tem preço que paga, né? E eu lembro que eu pedi ajuda na internet, na época, pra gente poder transferir ele, enfim, financeiramente e tal. E eu fui muito julgada, né? Olha como ela é sensacionalista, falaram pra mim. E eu fiquei 1 ano calada, assim, sabe? 1 ano. Fiquei 1 ano quieta, ajudando e não falei mais nada. E aí eu me lembro de ter feito um vídeo no dia que eu fui buscar ele em São Paulo, que ele tava de alta, e eu fiz questão de buscá-lo, né? Fui com a minha equipe, a gente foi buscar ele, e eu falei, é isso, sabe? Tipo, vocês não viram, mas eu tava aqui 1 ano, sabe? Plantando pra colher e olhar que a gente ajudou a salvar uma vida. É um menino que tinha tudo pela frente, porque uma pessoa adulta já é muito difícil enfrentar o câncer. Mas para uma criança que não entende que ela não pode brincar, que ela não pode pular, que ele tirou 4 costelas, para você ter noção do tamanho do câncer, do tumor que ele tava. Esse menino é um milagre de Deus. E como é que você explica para ele que ele não pode correr, que ele não pode pular, que ele não pode tal coisa? Como é que você explica para ele que ele não tem sobrancelha, que ele não tem mais cabelo, mas que vai crescer? A dor que ele tá sentindo do tratamento. Então, assim... Tem coisas que são inexplicáveis, né? Exatamente. Então, é algo que você tem que amar muito, que você faz e acreditar muito. E eu acredito muito e deu super certo. E Deus falou pra mim que ele ia sobreviver àquilo e ele sobreviveu. Que bacana. Que
Que bacana. Então é isso que eu falo, assim, o que você tá fazendo, né? Assim, só gravando vídeo na internet? Não, Isso, então, porque é isso que isso eu é ia, muito bom, é isso que é eu ia falar para importante. você A gente agora. alcança muitas pessoas, eu também faço isso, né? Porque a intenção é essa, e hoje a gente sabe que se a gente não mostra, parece que a gente não fez. Exatamente. Tem muito esse julgamento, infelizmente, né? Mas é importante você fazer realmente, né? Eu tô aqui falando para você de coisas reais que eu vivi, Sim. que eu te provo e que é uma estatística dentro do meu instituto. Então, é isso, né? E o que você que tá criando esse conteúdo tá fazendo? Porque que nem o Felca, ele fez o vídeo, ele denunciou, ele fez o que tinha que ser Ele feito. fez alguma coisa correta, ele não né? simplesmente só postou o postou. vídeo, né? Ele veio com argumentos, provas e tudo muito bem feito ao ponto de o cara ser preso, né? E isso foi uma vitória para a sociedade, a prisão desse... Ó, a gente às vezes quer falar algumas coisas que a gente não... Uma pessoa falou pra mim assim, mas ele dava as coisas pra menina, ajudou a família e tal, né? Falou pra mim. E eu falei, sim, ele dava as coisas que ele ganhava através da exploração. Põe teu filho, tua filha Porque, na lá. verdade, quem conseguia as coisas era a menina. Ele só soube explorar bem o que Ele o explorou produto. A imagem da pessoa, mas quem só tinha o trabalho, a exposição era ela. E essa era menina, ela vai sentir uma dor pro resto da vida. Porque Sim. agora ela tá exposta. Ela mesma falou no vídeo que ela gravou que alguém na escola disse, pelo menos eu não tenho pais que exploram menores. Ou seja, ela ainda virou uma chacota dentro da escola, não quer ir pra escola. Porque daqui pra frente agora o processo vai ser mais complexo, né? Exatamente. E aí quem tá sofrendo é ela, né? Quem mais tá sofrendo é essa menina, eu imagino. Porque ela tem uma imagem de pai, né? Ela tem uma imagem de uma pessoa protetora. Porque o abuso, ele vem mesmo das pessoas que a gente confia e aí você acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Esse é o grande problema do jogo, né? Quando se trata de abuso com crianças. E na realidade não é só com criança, né? Até com os adultos mesmo, porque a pessoa ela entra no síndrome do medo, né? No obscuro. Que ela não consegue ter força para buscar uma mudança, um socorro. É que a traição, ela nunca vem de uma pessoa desconhecida, né? Ela sempre vem de alguém que te conhece até muito bem. Então, a criança, ela confia no adulto, né? Então, e geralmente os abusos, são mais de 80% dos casos, são dentro de casa. Dentro de casa. Alguém muito próximo, dificilmente alguém que você não conheça. E você confia, né? Eu peguei casos de menina que o pai era o irmão do pai e eles iam ao almoço de domingo na família e tinha um churrasco e quando o tio tava na churrasqueira, ele chamava a menina pra ir no banheiro. Entendeu? Assim, e a família toda bebendo, comendo e nem nunca imaginando que aquilo estava acontecendo. Mas é que infelizmente, o que acontece? E não é só aqui no Brasil, tá, gente? É no planeta, é no mundo. É isso mesmo. Né? É no mundo, é em todo o território do mundo, do planeta Terra, tem essas coisas. Tem o cara que vai lá e ele quer só assistir vídeo com conteúdos eróticos, exóticos, sei lá mais o que, de crianças. Pô, velho, toma vergonha na sua cara, mano. Na moral, toma vergonha na sua cara. Tanta coisa pra você ver na sua vida. Você vai querer... vai se tratar. Vai psiquiatra, vai psicólogo, vai tomar remedinho, faz alguma coisa na sua vida, mas muda essa natureza tua aí, porque você tá estragando a vida de um monte de criança inocente. Inocente. E a Kelly é uma pessoa que, como ela já passou por esse momento complexo, se você chegar no Instagram dela aí, você vai ver que tá lá. A força dela foi que fez ela trazer tudo isso, né, para ela ter o avante na vida, né? É isso. Então, tipo, hoje você olha pra Kelly e quem olha, que nem eu tô aqui com ela aqui, ninguém nunca vai parar e pensar assim, nossa, ela sofreu abuso sexual, ela sofreu abuso de qualquer forma, né? Porque o abuso não é só sexual, né? O abuso, ele tem uma gama de coisas aí que serve como abuso, né? Então, tipo, hoje você olha e você jamais vai imaginar que a mulher, a Kelly, né, ela tenha sofrido alguma coisa.
Então, para vocês verem, se no olhar dela você não sente isso, ela não transmite isso, apesar de ela ter feito o que eu acredito que ela passou por várias situações, né, Kelly? É um processo, né, de Então, vida, tipo, né? e hoje ela tá aqui e quem olha pra fisionomia dela não vai falar, só que... Até mesmo porque eu não gostava de falar do assunto. Ninguém gosta de falar sobre isso. É. E é um peso enorme. E você tem medo do julgamento das pessoas. E a primeira coisa que você pensa é que... O que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Onde que eu errei, né? Pra ele tentar fazer isso comigo. E aí você se culpa. E você não sabe o que as pessoas vão achar. Ah, mas é porque também você sentou com a perna aberta. É porque você tava de saia. Vamos supor, né? Criança, Sim, principalmente. sim. Então, assim, eu fui educada assim, né? Minha avó dava beliscões na gente se a gente não sentasse com a perna cruzada. Porque já era uma coisa que minha avó já tinha o medo do meu avô. Sim. Então, assim, era o vestidinho que a gente usava. Eu digo quando eu era pequena, assim, bem pequena, tipo 4, 5 anos. Eu me lembro dessas coisas da minha avó e tal. E depois, a minha vestimenta mudou. Aí era eu que não podia mais usar saia. Era eu que tinha que usar a bermuda até o joelho, a blusa até a coxa. Então, era eu que tive que mudar pra evitar que ele tentasse alguma coisa. Olha que absurdo isso, né? E mesmo assim ele fazia. Então, assim, é muito complicado. E mexe muito com o lado psicológico, né? Porque você se sente culpada. Tipo, o que eu fiz pra ele... Por que só comigo, sabe? Tipo assim, né? Porque eu tinha minha irmã, que a gente tem uma diferença de quase 2 anos. Então, era mais comigo do que com a minha irmã. E a minha irmã era mais rebelde, eu era mais mansa, mais medrosa. Eu tinha muito medo, porque meu avô ele era agressivo. Então, eu tinha medo. Então, acontecia mais comigo por isso, talvez. Porque minha irmã era mais rebelde. Sim. E eu não conseguia, era uma coisa que me travava. Quando ele chegava perto, eu não conseguia, tipo, gritar, eu não conseguia nada. Aí, com 7 anos, minha mãe descobriu que tinha câncer. Naquela época, o tratamento era daquele jeito que a gente já sabe que, né, hoje já tá difícil, imagina naquela época. E minha mãe sofrendo com dores, enfim, né? Minha mãe sofreu muito com câncer. E a gente pegou cada situação que ela passava. Então, era uma coisa que... Eu falo pra minha mãe que aconteceu isso hoje ou não falo? Sabe? É um porque negócio você muito vai complexo, né? aborrecer a sua mãe. Era meio que assim ainda, sabe? Uma pressão de você não contar, não falar. E minha mãe também não tinha nem muito o que fazer, tadinha. Desempregada, com câncer, uma empregada doméstica, 3 filhas pra criar. E, então, é complicado. Por isso que eu te falo, não dá pra julgar. Não, né? Esse hoje, julgamento eu pensaria não assim, existe. se acontece com meu filho, eu ia pra baixo da ponte. A gente tem que julgar, a gente tem que julgar na realidade as pessoas que fazem, né, o ato, errado, né? exatamente. O ato errado. Uhum. Né? Porque as outras pessoas são vítimas. É isso mesmo. Né? As outras pessoas são vítimas. Então não tem como a gente julgar E são essa pessoas pessoa. doentes, ele fez comigo, mas ele fez com não sei quem, com não sei quem lá, com a minha tia mais velha. Então, assim, eles vão fazendo, entendeu? Porque eles nunca têm eles nunca são, como que se fala? Eles nunca são julgados por aquilo, porque ninguém denuncia e nada acontece e fica por isso mesmo. E aí ele para de fazer com você, vai fazer com outra e não tem um peso... Sabe? E quando se denuncia, na maioria das vezes é levado a resbolar, né? Assim, não, hoje é mais, hoje é mais, né, a gente tem hoje o assunto, então, hoje trata-se hoje... de um assunto com mais complexidade. Sim, mas há 20 anos atrás não era assim. Não tinha como você provar, né? Hoje, se você consegue gravar algo, mostrar algo, é muito melhor, você tem uma prova muito maior, entendeu? Mas hoje a sua fala já vale muito também, mas é complicado, muita gente não sabe disso, não sabe como vai fazer. Enfim, tem casos que a gente pega que vê que a mãe gravou, que conseguiu e tal. Aí tem uma outra postura. Tem gente que não tem essa... Não acredita. Tem mãe que não acredita na filha, entendeu? É absurdo. E a grande questão é que, na maioria das vezes também, o cidadão que pode ser homem, pode ser mulher, que aplique o ato, né, que vai transtornar uma criança, um menor, né? Às vezes ele não acredita na punição, né? É isso, que ele vai ser punido. Alguém podia ter jogado aí pra mim. Ele não acredita que vai ser punido. Porque ele faz uma vez, ele faz 2, ele faz 3 e aí fica cômodo, né? Ninguém fala nada e fica por isso mesmo. Porque a punição dá-se, ela vem a partir do momento que é feito um boletim de ocorrência, que é registrado aquele fato. Mas você imagina pra uma mulher ir lá fazer o boletim de ocorrência, ficar dentro da mesma casa, esperando que aconteça
a justiça, enfim. É uma pressão É psicológica muito complexo, né? Pô, tu tá falando, tipo, de repente do teu marido, entendeu? Que tá abusando da tua filha, o padrasto da menina, enfim, é muito complicado. E Entendeu? geralmente a mulher, principalmente como ela, no caso, ela é apaixonada pelo marido. Então ela nunca quer enxergar, ela nunca quer acreditar naquilo, né? Sim. Aí ele não tá fazendo isso, tá inventando história. É Não, o que muitos geralmente casos. todo mundo vai falar, porque a gente ouve muito sobre isso, né? Muitos No casos nosso dia a dia disso. aí e tal, onde a gente passa, a gente sempre ouve um comentário. Mas olha, uma coisa que eu sempre falo, porque as pessoas, elas dão sinais, sabe? E a mulher, ela tem que estar atenta a esses sinais. O cara dá sempre sinal de alguma coisa, é só você Sim. prestar bem atenção, sabe? E olhar mesmo, não vir nessa coisa, eu estou apaixonada, eu já enfio o cara dentro de casa. É analisar, é um processo mesmo, sabe? Que demora. É que hoje tudo, de uma certa forma, acaba se tornando prático, só que as pessoas também não utilizam as ferramentas que tem, né? Infelizmente, as pessoas elas não utilizam Gente, é assim, ó. Facebook, Instagram, TikTok, essas páginas digitais aí, na realidade ela não fala quem é a pessoa que está do teu lado. Geralmente não fala. Porque aqui a grande maioria dos seres humanos se esconde atrás do aparelho. Tem gente que tem vergonha de dar bom dia na rua. Mas pelo celular, pelo computador, ela faz coisas que, cara, é impressionante. É isso mesmo. Né? E o poder da tecnologia hoje, ele é muito mais complexo para esse tipo de situação do que era antes. Porque antes, o que acontece? Quando a grande maioria das vezes que acontecia uma situação dessa, ela acontecia dentro do seio familiar. Né? Sim. Hoje, por causa da tecnologia, já não é só o seio familiar. A internet. Né? Tá Tipo, rodando é o Jack que tá ali esperando para dar o bote, é a Maria Pepino que tá ali do outro lado tentando fazer jogos, algo. jogos online, Em jogos enfim, é uma online. série. Há algum tempo atrás tinha a molecada que tava se matando aí Tem gente que coloca. por causa de um jogo. Gente, é isso. impressionante. Tem gente que coloca um aplicativo no celular pra monitorar o filho, tipo, ver o tempo que ele vai usar o celular, e daí Sim. depois de um tempo não pode mais usar. Pô, muito bacana isso, mas você tá olhando o que ele tá o conteúdo vendo que ele tá vendo, quando né? ele pode mexer no celular, né? Então, Eu sempre falo que aí essa parte ninguém vê, né? porque educar o filho dá muito trabalho, né? Eu sei porque eu tenho um filho, então eu sei que dá trabalho. Você tem que corrigir ele o tempo todo, ver tudo que tá fazendo. E um minuto que você não vê, às vezes você vê a criança tá ali brincando, do nada ela cai na escada. Tu tá Sim. olhando ela, um minuto que tu descuidou, ela caiu. Então, assim, filho é terrível. A gente tem que ficar de olho mesmo, ficar em cima, ver as amizades. Esse aqui meu, quando tinha 2 anos de idade, Sim. ele tava sentado do meu lado. Caiu. Nós dois sentados no sofá. Questão de 20 segundos que eu olhei pra TV, que eu prestei atenção em algo que estava acontecendo na TV, que eu desgrudei o olhar aqui, ele levantou, subiu no braço do sofá, caiu e bateu o braço no chão, cabeça e tal, quebrou o braço. Olha, então, assim, nossa. tinha 2 anos. Não, eu também, meu filho era pequeno, ele tinha 6 meses, ele engatinhava, eu tava limpando a casa e ele tava engatinhando nos brinquedos dele. Aí eu falei, eu vou pegar tudo isso aqui, eu tava fazendo um faxinão, eu vou pegar esses brinquedos e colocar dentro do berço e vou deixar ele no berço. E fiz isso. Só que assim, eu tava, tipo assim, eu tenho mania de fazer a limpeza da casa e jogando as coisas que eu não quero no chão. E nisso foi uma lembrancinha, olha pra você ver, foi uma lembrancinha de casamento, que eu fui num casamento e era uma taça. Não era bem um vidro, mas era um vidro, mas não sei te explicar exatamente o que era. Ele era muito fino. E essa taça foi dentro do berço, com os bonequinhos, os brinquedos que eu coloquei. E eu só escutei ele tossindo. Daí quando eu cheguei no berço, assim, foi coisa rápida. Tava cheio de sangue. Ele quebrou e pôs dentro da garganta aquilo. E cortou a garganta dele. Imagina o meu desespero. E eu saí desesperada. Ele tinha 6 meses, mais ou menos. Eu tinha 19 anos. Eu tive ele com 18. Eu tinha 18 ainda, eu acho. E aí eu saí desesperada com ele, pus ele de cabeça pra baixo e coloquei a mão foi instinto, né, assim, automático. E levei ele pro hospital e o médico falou assim, olha, mãe, nem no raio-x sai esse vidro, porque não dá pra ver, ele é muito fino e tal. A gente vai fazer uma lavagem nele e pedir a Deus que ele não tenha engolido.
E aí fez a lavagem, um sofrimento, ele tinha 6 meses, mó dó. E aí eu cheguei em casa e eu vi depois no quintal o vidro, porque ele vomitou o vidro, quando eu coloquei, ele vomitou o vidro, assim. Mas olha que perigo, uma coisa de segundos que eu tava limpando a casa. Mas é fração. Ai, Então dentro dessa fração de segundos, a gente vê que acontece e coisas. tem mãe que às vezes trava na hora, olha aí, né? Eu, graças a Deus, ainda consegui, mas assim, são muitas coisas que a gente, num minuto, um segundo, acontece. Então imagina quando você deixa horas ali, a fio. Criança com acesso à internet, sem você tá olhando. Não, e hoje, por mais que fala assim, mas a gente coloca lá no aplicativo, lá tem um filtro. Ai, não sei, meu. Eles são muito espertos. Eles são muito ligeiros. Gente. Eu lembro, na minha época, o meu filho, ele demorou uns 3 dias pra abrir o olho quando ele nasceu. Eu queria ver a cor do olho dele, ele não abriu o olho direito. A minha sobrinha nasceu, ela tem 10 anos agora. Meu, ela já nasceu com o olho aberto. Eu falei, meu, essas crianças daqui a pouco estão digitando no celular, velho. O que eu falo pra todo mundo é o seguinte. Quem tem acima de 40 anos é analógico. Daí pra baixo é tudo digital. E aí o digital é tão fodástico o negócio que é assim, ó. Aí tem o cara que vem no digital e aí ele vem no Android. E aí o Android vai crescendo. Só que tem a desgrama que é o negócio, que é o iOS. Aí o negócio é mais complexo ainda, porque ele desliza mais fácil. É muito louco. Então, assim, você pegava as crianças, quanto tempo você demorava para andar? A criança ia lá, demorava 10 meses, 1 ano, tal. Meu, tem criança com 5, 6 meses que o moleque já tá de pé. É isso mesmo. É muito louco. O Felca falou também sobre isso, que ele, no vídeo dele, não sei se você viu todo, ele montou um perfil novo e aí ele colocou lá o que ele queria ver, tipo, criança dançando, não sei o quê. E aí o algoritmo entrega pra ele tudo aquilo. Então, assim, qualquer coisinha que a criança vai digitar ali, a internet vai entregar pra ele, infelizmente, entendeu? E aí é um descuido que a gente tem, a criança tá ali envolvida e assim, e você viu aquilo lá mais que 7 segundos, já era. A tua página vai ser abarrotada aquilo. Eu não, sim. O meu filho, ele é um ótimo filho, sabe? Eu tenho muito orgulho do meu filho. E eu acredito que tenha sido a minha educação, com certeza, porque eu até ouvi isso esses dias falando sobre isso, que a gente que é mãe e que tem um filho, um bom filho e tal, a gente merece os parabéns. E eu acredito muito nisso mesmo. Sim. Que a gente merece, porque é uma dedicação enorme. Mas eu fui sempre muito realista com meu filho, assim, sabe? Eu lembro uma época que ele escondeu de mim que ele tinha comprado... Meu filho brincava na rua, né? Eu ensinei a brincar na rua e vai aprender a nadar, e vamos pra cachoeira, enfim. Vai aprender a ser gente, né? É isso, vai jogar bola descalço. E meu filho fez tudo isso, ele sabe, a gente conversa muito. Pescou a primeira vez comigo, muitas coisas ele fez comigo. E ele pegou e comprou uma linha chilena que eu tinha falado que não era pra comprar. E aí eu fiquei muito decepcionada e triste. E aí eu pus ele na frente de um vídeo e mostrei pra ele o que a linha chilena fazia. Talvez não seja o certo, não sei. Mas depois dali ele não comprou mais. Eu falei, isso mata um pai de família, filho. Mas aí que tá. Entendeu? Então acho que a gente tem que ser mais verdadeiro com os nossos filhos. Sabe quando que não é certo? Sabe quando que não é certo? Quando a gente finge que não tá vendo, né? Quando a gente finge que não tá vendo. É isso. Quando você tá buscando uma forma de mostrar pro teu filho, de educar ele, de mostrar pra ele que aquilo lá pode ser prejudicial... Eu sou total apoio que você tem que fazer. E aí eu mostrei pra ele ficou meio assim, impactado na hora, ele tinha acho que uns 10 anos, e eu falei, é isso que você vai fazer com um pai de família, filho, porque ele vai perder a vida, ele tá vindo do trabalho, e você tá usando isso, e eu não quero mais você fazendo isso. E aí nunca mais ele fez. E falei pra ele falar com os amiguinhos, chamei os amiguinhos também que tinham comprado junto, que eu acho que é importante a gente ver com quem os nossos filhos estão andando e trazer esse exemplo pra eles também. Eu acho que isso que não é fácil, né? Não é fácil a gente educar o nosso que o geral dos outros, mas é importante, por isso que eu falei, ter filho dá trabalho, bastante. Então, ó, você menininha aí, 13, 14 anos, vocês menininho, os garotinhos, as garotinhas aí, ó, cuidado. Gente... Eu falo isso todo dia. O meu mais novo, ele tá com 16. E eu falo pra ele sempre, ó, vai buscar uma menininha pra
fazer um amorzinho? Essa camisinha. E não é só por causa da gravidez, que é difícil pra caramba a gente criar um filho. É muito difícil, mas não é só isso. Existem inúmeras doenças que você pode prejudicar a tua vida, a vida de outras pessoas, porque você não utilizou um preservativo. É isso mesmo. Então, preservem-se a si primeiro. Vocês, a questão da juventude, aquela juventude, eu acho que eles têm que aprender a se amar, né? Eles têm que aprender a se amar. Eu tenho que me amar primeiro. É que a gente não tem medo, né? Assim, quando a gente é jovem, eu tento entender as pessoas pelo aquilo que eu vivi. Pelo que a gente viveu. Né? Eu não posso ser hipócrita aqui e falar assim, não, porque na minha época eu não era assim, eu não sei o quê. Não, o jovem, ele quer Nós éramos também. Ele quer saber como é, ele acha que ele é dono da razão, que ele entende tudo, que ele tem uma série de sentimentos, enfim. Acho válido pela idade, né? A idade traz isso, essa curiosidade. Mas eu acho que a gente tem que ser amigo dos nossos pais, né? E tá sempre conversando, porque eles sim vão dar o melhor conselho. Sim. Né? Eles sim vão falar, olha... Eu falo, toda vez que eu falo sobre isso, eu sempre falo pro pessoal. Galera, é o seguinte. Independente do que você acredita na sua vida, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, teu pai e tua mãe, esses nunca vão, mas nunca vão te trair. Eles nunca vão te passar para trás. E nem querer o teu mal, e né? nem querer o teu mal. Nenhuma, jamais. O que eu puder fazer pro meu filho para encurtar o sofrimento, ou ele vai ter que passar para ele aprender, eu faço. Se ele quer me ouvir ou não, é uma outra coisa. Se meu filho já é maior de idade, é casado, né? Meu filho é muito responsável, mas eu procuro sempre direcionar ele pro melhor. E ele sabe disso. E ele fala, mãe, eu agradeço tudo que a senhora fez por mim e me tornou o homem que eu sou hoje. Ele tem essa consciência, isso é muito importante. Mas eu acho que os jovens têm que estar abertos a isso também, não transformar a mãe ou o pai num inimigo, né? Não. Lógico que existem os abusos, tem toda uma série de coisas. Tem, mas aí eu vou falar pra você mas é uma exceção, né? Isso. É uma exceção. Nenhuma mãe, nenhum pai quer o mal. A minha avó, ela me levou pra escola até os 16 anos. A proteção da minha avó era tão extrema por conta do que a gente vivia dentro de casa, porque minha avó, ela, entre aspas, sabia e ela tentava proteger. Entende? Sim. Mas ela me levava pra escola. Então, assim, pra mim era vergonhoso, com 16 anos, né, no colegial. E acompanhada, né? A minha avó me levando pra escola. E minha avó, ela era assim. Ela entrava na escola e falava assim, quantas aulas ela vai ter hoje? Vai sair no intervalo. Minha avó ficava até o intervalo pra me levar embora. Então, minha avó ficava dentro da escola. Então, todo mundo tirava um sarro da minha cara. Porque, primeiro, que achava que você era metida. Minha avó não deixava ter amizade com todo mundo. Então, você já pagava o preço, sofria bullying pra caramba. É que nós aprendemos que nós não somos todo mundo, né? É isso mesmo. E aí, era uma coisa que dava vergonha. Mas eu entendo a minha avó hoje, entendeu? Ela queria me proteger de uma certa forma. Educação, né? E a maneira que ela achou foi essa. Educação. Né? Foi a maneira que ela deixou, que ela achou que seria viável naquele momento, era esse. E eu entendo isso. Só que a gente só entende depois, né? Que a gente fica mais velho, que a gente passa pelas coisas. Dentro desse contexto todo, eu até falei aqui, mas o contexto todo disso aí é o quê? É o princípio da educação. É isso. Se a pessoa não tiver educação, gente, é assim, ó, não adianta. Tem casa que você chega, o cara, você olha pra pia, pra mesa, você olha pra cozinha da pessoa, tá a coisa mais linda do mundo, tá tudo limpinho, guardadinho, tudo arrumadinho. Tem cozinha que você chega, tá aquele painel, né, de coisas dentro da pia, em cima do fogão, em cima de coisa jogada no chão, para lá. Então, assim, tipo, é o princípio da educação. O que você aprende, você produz. Né? Então, tipo, e aí dentro desse contexto, eu sempre falo para todo mundo o seguinte: o que a gente não pode esquecer é o que a gente planta e a gente colhe, que a natureza, ela faz isso na vida da gente, né? Então, você planta, você colhe. Na minha família, né? Então, tipo, se você plantar o bem, você vai ter o bem. Se você plantar maldade, você vai ter maldade. E a pessoa que está aprendendo com aquilo que você está fazendo, com o ensinamento, né? Que a planta, na realidade, quando você planta algo, você pode plantar algo dentro da pessoa. É isso. Né? Uma educação, uma forma da pessoa conduzir a vida dela e tal.
e aí você fez errado, essa pessoa vai ser errada. Minha família é encantada com meu filho, porque ele pede bênção pra todo mundo. E aí eu lembro um dia que a gente tava falando de que dá trabalho, criança, não sei o que, alguém falou assim, mas é que o Júnior, né, o Júnior é super educado, mas ele deu trabalho pra isso. Ele não nasceu e falou assim, minha mãe quer que eu peça benção pra todos os meus filhos. Eu vou ser educado, eu né? vou ser educado. Não, caramba, foi todo dia, tipo, benção mãe, benção, né, tio, benção tia. Todo dia lembrando ele da obrigação que ele tinha de pedir aquilo. Então dá trabalho, educar dá trabalho pra caramba, entendeu? Pô, nem faz. E aí, às vezes, quando você vê alguém muito educado, você pensa, ele nasceu assim, tão educado. Mal sabe o que os perrengues, né? Pra poder pôr ele na linha. Mas, galera, é o seguinte, ó, hoje a gente teve um bate-papo aqui. Vamos passar rápido, a gente começa a falar e o negócio, o tempo voa, que é... Eu falo bastante também. Não, mas aqui é pra isso, aqui é pra gente deslanchar e mostrar pras pessoas que nós temos algo a trazer de bom. Com certeza. Né? E nós queremos aprender com vocês também, então, tipo, depois vocês vão aí, colocam os comentários de vocês. Nesse final de semana, o Boom Bar vai estar fenomenal. Muito samba, muito sertanejo, música de qualidade, tem uma porção lá maravilhosa. Agora ele tá fazendo... Você já foi no Boom Bar? Não fui. Não? Então vai. Vou O Boom Bar é aqui no lado do terminal do Tudibaços, em frente ao cartódromo ali, é um barzinho top. Muito em São Vicente, mas de final de semana, é muito bacana. E eles estão fazendo um lanche lá, que o hambúrguer é feito por eles. Olha que bacana. Né, artesanal. Sim. Só que assim, galera, só quem comeu vai passar embaixo da mesa da Ana Maria Braga. Só quem comeu vai passar. O negócio lá é bom. Boom Bar todo final de semana aí tá tendo bastante evento, muita coisa bacana. De segunda-feira, inclusive de segunda-feira lá no Boom Bar, eles têm uma parceria com o pessoal lá do Banjo, né? E eles estão pegando crianças, tirando da rua, eles levam para dentro do bar, só com a porta fechada. Sim. Né? E eles ensinam as crianças a tocar cavaquinho, banjo. Para quem sabe tocar, vai lá também, que tem um horário lá deles lá, que é mais específico, que eles ensinam quem não sabe e quem tem um princípio. Porque depois que o cara sabe, aí não vai lá para tocar junto com eles ou para ajudar da aula. Mas até chegar lá, pode ir lá no Boom Bar, lá, falar com o Fabinho. Fala assim, eu ouvi no Fala Comigo podcast que vocês aqui estão com um programa que está fazendo aula de cavaquinho, banjo. E aí vocês vão ter aula lá, molecada, idoso. Quem quiser aprender, vai lá, que eles estão dando, de graça, não cobra. Na segunda-feira é de graça a aula que eles estão dando lá, é muito bacana. Legal, show de né? bola. É um projeto novo que eles estão fazendo lá, muito, muito show de bola. Tem sempre um artista, um cara renomado que aparece por lá. Sempre que é convidado e aparece lá e faz a brincadeira junto com todo mundo, é muito bacana. Legal. E durante a semana tem almoço, parará. E no sexta, sábado e domingo tem os eventos de shows, como eu disse. E o hambúrguer de lá. Gente, o lanche de lá é top, top. E eu acho que eu vou passar lá hoje lá para comer o lanche daqui a pouco. Certo, Fabinho? Me espera aí. Então, assim, eu quero que você faça agora, pra gente encerrar aqui. Só que eu vou te chamar outras vezes. Tá bom, obrigada. Tá? Porque Sim. aqui a casa é sua e Tá a bom. gente quer que você Obrigada. volte. Porque é um assunto que daqui pra frente a gente vai bater muito na tecla sobre isso. Sim, obrigada. Então, eu quero esse que você espaço. volte, tá? A casa é sua aqui. Obrigada. E a hora que você quiser, a gente vai estar à disposição. Só que eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres, para essas crianças, para essas pessoas que passam por esse momento, digamos, para não falar uma palavra ruim, lúdico. Sim. Né? Um momento complexo na vida deles. E aí eu gostaria que você desse uma palavra para eles do seu pensamento, o que vocês acham que eles devem fazer. Pode falar, Eu acho que tudo contigo. toda forma de violência precisa ser denunciada, né? Ninguém precisa viver isso na vida. Achar que é algo que, eu tenho que viver isso, vivi até agora.
Então, eu acho que toda denúncia é muito válida para você viver uma nova vida. Então, denunciar é o mais importante. Eu acho que é isso que eu preciso deixar para essas pessoas. Ter a coragem de denunciar e não viver esse ciclo. Né? E não ser crianças traumatizadas e mulheres, né? Se amarem mais. Então, a partir do momento que você se ama, você não aceita qualquer coisa. Então, eu acho que precisa denunciar e sair, né, dessa situação. E a importância de denunciar é que você vai salvar outras vidas. Seja de um homem que abusa de uma criança ou de um homem que comete uma violência contra uma mulher. Porque você pode se ver livre dele hoje, mas ele pode fazer uma próxima vítima. Então, denuncie sempre. É isso aí. Galera, Kelly da Vila, fenomenal. A mulher além de bonita, a mulher inteligente, vai vir de novo aí na próxima eleição para vereadora como candidata a vereadora, se Deus quiser ela vem. Eu já tô fazendo o merchan dela, não sei nem se ela vem, mas eu já imagino, porque quem é mordido pelo mosquitinho da dengue, da política, galera, eu vou falar um negócio para vocês. Quem toma essa picada não consegue ficar distante. Já a minha família sabe como que é, porque eu sou aquele cara que toda vez que chega perto da campanha, eu falo assim, vocês não precisam se preocupar porque eu não vou trabalhar com ninguém. Eu tô fora, eu não quero saber. Aí começa os 45 dias de campanha. Daqui a pouco veio lá com a camiseta, com o nome de alguém, com o número de alguém, tô com o bonezinho, tô com chaveiro, que na época, uns anos atrás podia dar tudo, agora não pode dar nada, né? Mas assim, a gente tá sempre ali, municiado com um monte de panfleto. Isso, né? Verdade, E daqui a pouco você já tá falando da pessoa. Não, aqui não, a pessoa... Então, eu não vou trabalhar na política esse ano, tá? Mas assim, a Kelly da Vila, eu acredito que ela... E por tudo que ela faz, aí principalmente na cidade de São Vicente, no município de São Vicente, pelo projeto dela, pelo Instituto Ame-se, eu acredito que, pelo trabalho que ela vem trazendo, eu acredito que se ela sentar numa cadeira, ela vai conseguir ajudar muito mais a população aí de São Vicente. E se eu votasse em São Vicente, meu voto era dela. Mas eu sou praia-grandense, né? Então, mas você, onde você esteja nos Estados Unidos, na Espanha, porque tem um pessoal que acompanha nós de fora, que a gente fica vendo de vez em quando. De bola, estamos no internacional. Então, onde você estiver aí, vai lá. Ô, produção, mete o QR Code dela aí, da Kelly da Vila. Vai lá, pega o celularzinho aí agora, clica no QR Code dela, compartilha, clica, coloca o coraçãozinho, ela não vai ligar. Ela vai se apaixonar por vocês, gente, porque assim, vai lá, e tem bastante conteúdo bacana lá na página dela. Se você ainda não viu, vai lá e veja a Kelly da Vila, tem muito conteúdo bom lá, show de bola. E eu vou bater sempre na tecla. Faça o melhor por você. O viver é sobreviver hoje. Nós estamos passando por momentos difíceis. Só que assim, eu não vou ser antiquado, falar assim, hoje tá ruim, lá atrás estava bom. Gente, é assim, lá atrás estava ruim e ficou pior. E aí hoje a gente passou por algum tempo que estava bom, agora tá ruim de novo, e daqui a pouco fica ruim e vai voltar a ser bom de novo. A única coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: ame-se. Instituto Ame-se. Ame-se. Faça o melhor por você. Beleza? Fala Comigo Podcast, amo vocês. Vem comigo sempre, todas as quinta-feiras, 20 horas. Não se esqueça, clica, compartilhe. E eu, Roberto Rabi, enquanto Deus permitir, estarei aqui com vocês, trazendo essas mulheres bonitas, esses caras bacanas. Eu não vou falar que os caras são bonitos, né? Eu não posso. Não, tô brincando. Tem uns caras bonitos, né? Tem uns caras bonitão aí também. Mas a gente vai sempre trazer essas personalidades lindas, maravilhosas, que tem a cabeça bacana, que tem uma mentalidade que a gente se torna super fã. Beleza? Então, um abraço para todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado, Kelly. De nada, eu que agradeço.